Shalom Brahá, segunda parte do comentário da Parashá Devarim, do ano 5.782, que no início, né? Então, versículo 3. E foi no 40º ano, no 11º mês, no primeiro do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel com tudo que lhes ordenou o Eterno para eles. Depois de ferir a Sihon, rei de Morreu, que habitava em Heshbon, e Og, rei de Bashan, que habitava em Astarot, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moab, começou Moisés a explicar essa lei, ou seja, essa Torá, dizendo: o Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti e ide ao monte do Emoreu, e a todos os lugares vizinhos, da planície, do monte, do vale, do Negev, da costa do mar, a terra do Cananeu, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra, ide, herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles a sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não podereis sozinho levar-vos. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, eis sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Eterno Deus de vossos pais acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como falou a vós. Um entendimento muito importante que nós temos que ter da entrada do pessoal, dos nossos antepassados à Terra Prometida, é que eles não entraram por mérito próprio. Embora esse mérito tenha sido alcançado durante o deserto, esses 40 anos, mas o mérito era de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas principalmente de Abraão, porque a ele foi dada a promessa, foi confirmada a Isaac e a Jacó depois. Mas Abraão foi dada a promessa. E o povo que estava nessa terra, as 7 nações cananeias, foram expulsas pelos seus próprios pecados. Eles perderam o direito de permanecer em Canaã, depois Israel, por causa da forma como tratavam a si mesmos, tratavam a terra e se relacionavam com os valores divinos. Isso foi que fez com que eles fossem expulsos e derrotados por Israel. Então, quando Abraão caminha lá em Gênesis, a gente vê Deus falando, Hashem falando para Abraão: anda a terra toda, de norte a sul, leste a oeste, porque essa terra eu vou dar à sua descendência, porque o pecado dos hemorreus ainda não encheu a medida. Então, nós temos que levar isso em consideração nas nossas atitudes, como nós conduzimos nossa vida. Se o que a gente não está fazendo não está enchendo um pote de um erro, de um pecado, que quando isso transborda, como se fala, o caldo entorna. E aí nós somos obrigados a confrontar esse pecado. E muitas vezes esse pecado nos derruba, como nós vimos na coisa passada. O seu pecado há de te encontrar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui é um toque muito grande que a Torá nos dá sobre isso. Versículo 12. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossas cabeças. Respondeste-me e disseste-me: boa é isso que nos falaste para fazer. E tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeças sobre vós, capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10, e guardas nomeei para vossas tribos. E ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai com justiça entre o homem seu irmão ou seu litigante. Não conheçais faces no juízo. Ao pequeno como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, atrareis a mim e ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que deverias fazer. Aqui é um outro toque. Você vê como Moisés está lembrando, mas agora está falando sobre a organização social, civil e jurídica da sociedade. Ele fala que chama os cabeças homens conhecidos e de respeito.
né? Nós que vamos ter eleição agora, temos que ter essa consciência. Homens que são conhecidos, não que sejam famosos, né? Mas que é conhecido o seu caráter, que é conhecido o seu valor, que é conhecidas as suas atitudes, né? E que se colocam em respeito. Então é isso que nós devemos buscar dentro da pessoa pública que vai nos representar, tanto no legislativo como no executivo. É um grande toque, né? E aqui ele fala sobre a questão dos juízes, né? Que os juízes têm que não ver a face, ou seja, não respeitar a face, ou temer a face dos litigantes, tanto o pobre quanto o rico. Ele fala que o juízo pertence a Deus, ou seja, a lei pertence a Deus. Aquilo que deve decorar, conhecer a lei, ser guardião da lei e executar a lei, não temer fazer isso, porque essa lei é dada por Deus. Bom, aí nós temos outra coisa bem pesada, né, que confronta muito os valores de hoje em dia. Porque as leis da Torá são a base para toda a ética do mundo todo. Se você olhar, para onde é que você olha, para onde é que você vê, você vai ver influência da Torá em todas as legislações, né, em todos os fóruns, né, de leis. Mas há leis que contradizem isso, que são leis humanas e muitas vezes leis corruptas ou leis que foram feitas para proteger uma demanda pessoal ou de um grupo. E aí a coisa fica feia, fica ruim. E isso foi o que aconteceu com esses povos que foram expulsos. Por isso que você vê as sociedades subindo e descendo, subindo e descendo. Toda vez que a sociedade está subindo, se você para estudar, você vai ver que ela estava agindo, se não totalmente, muito próximo do total desses valores. Ela vai subindo, aí começa a errar. Isso vai desacelerando esse crescimento até que faz ela estagnar. Quando ela estagna, é porque os valores errôneos estão quase que na mesma medida dos valores corretos. E quando esses valores errôneos começam a superar os valores corretos, essa sociedade começa a entrar em declínio. E você pode sempre ver a destruição da família, né, com coisas esquisitas que eles vão colocando para corromper o relacionamento de pai e filho, mãe e filha, marido e esposa, e tudo isso que você sabe que eu estou falando. Né, a degradação da estrutura familiar, a degradação da honra, dos valores éticos e morais, né, o respeito de um ser humano com o outro, né, o não cumprimento da palavra, a necessidade de ter papel demais da conta para o homem cumprir a sua palavra, os enganos que levam as pessoas a errarem e a não conseguir cumprir sua palavra, né? Uma sexualidade exacerbada, deturpada, fugindo dos padrões de amor, de alma por alma e de procriação. E aí você vê ela caindo, até que ela é tomada por outra que se faz mais forte e que os seus valores relativos à Torá são mais punjantes que a dela. É só você ter paciência e buscar a sociedade greco-romana, a sociedade medieval, a sociedade babilônica. A própria Bíblia fala muito sobre isso, muito mesmo sobre isso. Então Moisés está aqui, nesses poucos versículos, querendo trazer tudo isso. Que você tenha políticos verdadeiros, que tenham juízes verdadeiros e policiais corretos e verdadeiros. Né? Bom, não vamos nem discutir muito isso, para a gente não entrar em coisas atuais do Brasil. Né? E coloca aqui, versículo 18. E vos ordenei naquele tempo que todas as coisas que deverias fazer, ou seja, ele passou ali, naquele ano, quase meio, em que o tabernáculo era construído, explicando isso, que é o livro de Levíticos.
E partimos de Horebe, e andamos por todo aquele deserto grande e temível que vistes no caminho do monte do Emoreu, como nos ordenou o Eterno nosso Deus, e viemos até Cades Barneia. E eu vos disse, vieste até o monte do Emoreu, que o Eterno nosso Deus nos está dando. Olha, deu o Eterno teu Deus diante de ti a terra, sobe e herda, como falou o Eterno Deus de teus pais a ti, e não temas e não te aquebrantes. E chegastes a mim, todos vós, e dissestes, enviamos homens diante de nós, que nos espiem a terra e nos informe do seu idioma, e o caminho pelo qual subiremos, a cidade às quais entraremos. E agradou meus olhos essa coisa. E tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo. E dirigiram-se e subiram ao monte e vieram até o rio de Escol e espiaram a terra. E tomaram em sua mão o fruto da terra e o trouxeram a nós. Informamos-nos o seu idioma e disseram, boa é a terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. Não quiseste subir e foste rebelde à ordem do Eterno vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porque o Eterno nos odiou, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar na mão do Emoreu, a fim de destruir-nos. Para onde nós estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, o povo é maior e mais forte do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também os filhos de gigantes vimos ali. Eu vos disse, não vos aquebranteis e não tenhais medo deles. O Eterno vosso Deus é que anda diante de vós, ele mesmo lutará por vós, como tudo que fez por vós no Egito perante os vossos olhos. E no deserto onde vistes, como vos levou o Eterno vosso Deus, como homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até a vossa vinda a este lugar. Nem por isso acreditais no Eterno vosso Deus, aquele que anda diante de vós do caminho para aprontar para vós um lugar para acampardes. De noite com fogo para vos mostrar o caminho por onde havereis de caminhar, e de dia com nuvem. Escutou a eterna voz as vossas palavras, irou-se e jurou, dizendo, nenhum destes homens dessa má geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefuné, ele verá, ele darei a terra que pisou, e a seus filhos, porque perseverou em seguir no temor do Eterno. Também contra mim se irou o Eterno por vossa causa, dizendo, também tu lá não entrarás. Yoshua Nun, que está diante de ti, ele entrará ali, anima-o, porque ele fará com que Israel a herde. E as vossas crianças que disseste que seriam por presa, e vossos filhos não têm conhecimento do bem e do mal, eles entrarão ali, a eles darei e eles a herdarão. E vós virai-vos de partir para o deserto em direção ao Mar Vermelho. É pesado, porque na Parashá Lerá Shelah, né, é exatamente o que acontece isso aqui. Deus fala para Moisés, envia por você. E aqui ele está explicando o que aconteceu. O povo falou na cabeça dele, ele achou bom, foi na conversa do pessoal e falou com Deus, vou mandar esses caras. Ele falou, por sua conta, porque isso vai dar, como diz meus filhos eram mais novos, vai dar ruim, porque isso vai fazer com que vocês errem e pequem. E foi o que aconteceu. E o que é interessante, Moisés coloca aqui nesse texto algo que vai acontecer 40 anos depois, que é quando ele erra contra o povo, no caso das águas de Merivá. Ou seja, Deus fala para ele falar para a rocha. Ele não só não fala para a rocha, mas fala para as pessoas, perguntando se elas queriam que ele desse água, e bate na rocha em vez de falar para ela. Né? E Deus o pune, porque fala que ele não santificou, ou seja, ele não honrou Deus. Na verdade, ele fez o povo tropeçar, fez o povo perder noção, achando que ele, Moisés, que daria aquela água. Então, Moisés coloca isso na conta do povo, falando que eles tanto fizeram ele errar por enviar os espias, como fizeram ele errar naquilo que Deus mandou eles fazer. Porque ali Miriam tinha acabado de morrer, né, e ele e Arão estavam de luto, num estresse tremendo, e o povo murmurando por falta da água e tudo aquilo. Para uma pessoa normal, é até aceitável isso, né? É aceitável você ver que ela erra por causa da pressão, mas para Moisés não. Porque Moisés falava com Deus face a face. Né? Então, não era aceitável que isso acontecesse. Bom, mas nós vamos falar um pouquinho mais na terceira parte. Até lá.